Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia com o santo do dia. Hoje, dia 18 de agosto de 2024, nós temos a alegria de conhecer a vida de mais um santo de nossa Igreja Católica, mais uma testemunha fiel, da vida de Cristo. E antes de iniciarmos, meus irmãos, com a narração da vida do santo de hoje, queria agradecer a todos que todos os dias dedicam aí 10 minutos do seu tempo para ouvir, a nossa narração. Meus irmãos, todos os dias são de 30 a 60 almas, que têm contato aí com os vídeos do Santo do Dia, São 60 almas, que têm esse contato aí com a vida dos santos. Então, a gente fica muito feliz em poder narrar e mais feliz ainda em saber que as pessoas estão nos acompanhando, e que estão tirando, alguma coisa, alguma lição, algum ensinamento da vida dos santos, algum exemplo. Qualquer coisa que ficar, meus irmãos, na vida deles para a gente é bom demais. Então, muito obrigado, pela parceria. Rezem por nós, que nós prometemos cada dia mais melhorar um pouco mais nesse trabalho que Deus nos deu. E que Ele nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, estamos no meio das vocações. O primeiro santo que eu narrei foi São João Maria Vianney, lá dia 4, que é o padroeiro dos padres, dos párocos. Aí dia 11, eu narrei a vida, de Santa Clara, amiga de São Francisco, fundadora das Clarissas, Então, muito bonita essa história também. E hoje temos a graça de conhecer aí a vida de uma mãe, mãe de imperador, que é Santa Helena, ou Helena de Constantinopla. Helena nasceu no ano de 255, no final do século III, em uma província do Império Romano. A vida de Santa Helena foi caracterizada, meus irmãos, pela sua riqueza espiritual, bem mais do que o material, ligada ao prestígio bem antes de sua conversão, que ocorreu em idade adulta. A gente está acostumado com santos, que se converteram cedo. Essa aqui, teve contato com a fé já adulta. Pelas poucas notícias de que dispomos, o que fica mais evidente é a sua humildade, a sua generosidade e dedicação ao próximo. Ela é mãe de um imperador. Helena, de família plebeia e pagã, nasceu em meados do século III, provavelmente em Drepamim, na Bitínia, no Golfo da Nicomédia, hoje atual Turquia. Esta cidade mais tarde foi chamada de Helenópolis, em sua honra, pelo seu filho e futuro imperador Constantino. Ali, segundo Santo Ambrósio, Helena exercia o cargo de estabulária, ou seja, a estalajadeira encarregada dos estábulos. A modéstia e a delicadeza de Helena levaram o jovem oficial, Constâncio Cloro, a apaixonar-se por ela, apesar do seu nível social mais elevado. Helena é uma plebeia e Constâncio Cloro, ali no nível mais elevado. No entanto, ele quis casar-se com ela, levando-a consigo para Dardânia, lá nos Balcãs. A jovem, que não tinha direito ao título honorífico, do seu marido, foi uma esposa fiel. No ano de 280, em Naisso, na Sérvia, deu à luz ao filho Constantino. Meus irmãos, as virtudes militares e políticas de seu esposo, consentiram-lhe obter, junto ao Galério, o título de César. Ou seja, o esposo dela muito esforçado, um homem muito fiel, Então, ele conseguiu o título de César, mas era preciso ratificar a sua elevação pelo novo sistema político da tetrarquia. Ou seja, tinha uma prova para ele, tinha uma espécie de uma prova final. Por isso, os imperadores Diocleciano e Maximiano, em 293, obrigaram-no a divorciar-se da sua esposa e de unir-se a matrimônio com a enteada do segundo, ou seja, Teodora. Assim, Santa Helena, foi afastada da família e do filho, que até então havia educado com dedicação e amor e nunca desanimou. Pelo contrário, ela permaneceu humildemente na sombra enquanto Constantino foi elevado à corte de Diocleciano.
Vocês entenderam, meus irmãos? Aí o esposo dela, né, teve a oportunidade de crescer ali na sua função militar, chegou ao posto de César, mas para ele poder ser um César, ele teria que se divorciar dela e casar com a enteada, né, de um dos grandes lá da corte. Ele assim fez, ela aceitou com humildade por conta do seu filho, e vamos ver o resultado disso já já. Em 305, quando Constâncio, seu esposo, se tornou chefe do império, o jovem filho o seguiu à Grã-Bretanha, né, onde participou da campanha contra os Pite, para suceder-lhe após a sua morte, por aclamação do exército. Entre as suas primeiras medidas, o novo imperador mandou chamar imediatamente a sua mãe, Helena Flávia Júlia, a qual foi condecorada com o título de Augusta. A mulher cuja, né, efígie foi cunhada nas moedas, ou seja, cuja imagem foi cunhada nas moedas naquele tempo, desde então teve livre acesso ao tesouro imperial. As honras jamais influenciaram seu coração, pelo contrário, estimularam a sua atenção inata para com o próximo, que se concretizou em dar esmolas, satisfazer as necessidades materiais dos pobres e libertar numerosas pessoas das prisões, das minas e do exílio. Vocês entenderam mais ou menos aqui, meus irmãos? O filho dela, né, conseguiu chegar ao posto de César. Chegando lá, ele honrou a sua mãe, a mãe, Santa Helena, já com a grandeza, já com a possibilidade, né, de ser uma grande. O que ela fez com esse, né, com a grandeza? Serviu os humildes, né? Não permitia injustiça, libertou cativos. Suas obras de misericórdia refletiam a fé de Helena, luminosa e contagiosa, a ponto de muitos perceber a influência que teve na conversão de seu filho e na promulgação do Edito de Milão, em 313, que concedeu a liberdade de culto aos cristãos, após 3 séculos de perseguição. Meus irmãos, isso aqui para quem é católico, sempre ouve falar de alguns cristãos desinformados, né, que a religião católica não foi fundada por Jesus, e sim por Constantino. Não é verdade, não. Constantino, né, e os outros, né, Césares, perseguiam a igreja. Nesse caso aqui, Constantino se converteu, né, e liberou o culto. Não é que ele, né, criou a igreja, não. Eles, olha, quem já está seguindo, quem já está vivendo a fé católica, pode seguir sem medo. Foi isso que aconteceu graças à sua mãe. Ou seja, aquela história de que o catolicismo é criação de imperador não procede, pois é obra da mãe, que é cristã e queria liberdade para exercer o culto. Dizem que Helena participava das celebrações religiosas usando roupas modestas para se confundir com a multidão e convidava os famintos para o almoço, servindo-os pessoalmente. Em 326, um acontecimento perturbou a vida da família, ou seja, Constantino mandou matar seu filho, por instigação da madrasta Fausta, sua segunda mulher, também suspeita de acometer a sua honra. Ou seja, ele mandou matar seu filho, né, porque a sua madrasta, né, falou, né, contra ele. Diante dessa tragédia, com 78 anos de idade, Helena manteve firme a sua fé, fazendo uma peregrinação penitencial à Terra Santa. Ali mandou construir 2 basílicas, a da Natividade, em Belém, e a da Ascensão, no Monte das Oliveiras. Esta iniciativa inspirou Constantino a construir também a Basílica da Ressurreição. Santa Helena morreu em 329, aos 80 anos de idade, em um lugar não identificado. Ainda moribunda, foi assistida por seu filho, que depois levou seu corpo para Via Labicana, em Roma, onde foi sepultado em um mausoléu em sua homenagem. Seu sarcófago, de porfiro, né, transportado ao Latrão no século XI, hoje está conservado no Museu do Vaticano. O culto a Santa Helena espalhou-se no Oriente e no Ocidente, onde é celebrada respectivamente em 21 de maio e em 18 de agosto, associada iconograficamente ao símbolo da cruz, como nós vemos nas imagens aí que seguem o vídeo. A grandeza espiritual de Santa Helena, meus irmãos, foi tamanha a ponto de ser inserida junto com os santos André, Verônica e Longino, entre as estátuas monumentais postas aos pés dos pilares da cúpula de Michelangelo na Basílica
do Vaticano. Meus irmãos, essa foi a história, né, de Santa Helena, história muito linda, que ela possa interceder por nós, para que nós possamos permanecer firmes em nossa fé, termos paciência no agir de Deus, não desanimarmos e também cuidar de nossos filhos, né, dos que estão ao nosso redor, sempre esperando deles o melhor, sempre perdoando, sempre educando. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueçamos que amanhã temos a vida de mais um santo aí narrada pela irmã Vanderleia. Sejamos perfeitos, pois o nosso Pai é perfeito.